Hoje, a gente vai criar juntos um mini dashboard de clima totalmente dinâmico, conectado diretamente a uma API externa, utilizando o JSON. Você vai aprender passo a passo como buscar os dados da cidade digitada, mostrar temperatura, descrição, ícones personalizados e até mudar a cor do fundo da página conforme o clima. No final desta aula, você vai ter um projeto completo, funcional e pronto para mostrar no seu portfólio. Bora começar! Olha esse site aqui. Isso que você está vendo foi criado em menos de um dia. E o mais louco, projetos exatamente assim são vendidos por R$1.000 todos os dias. E não precisa ser programador, não precisa largar o trabalho, nada disso. Com a metodologia certa, qualquer pessoa comum consegue criar isso nas horas vagas. Eu deixei o link aqui na descrição para você conhecer o método comprovado que transforma zero experiência em renda extra real. Começando aqui, vamos criar uma pasta chamada Mini Clima. Dentro dela, nós vamos criar uma pasta chamada CSS. Dentro dessa pasta CSS, nós vamos aqui criar o arquivo style CSS. Ainda dentro da Mini Clima, vamos criar uma pasta chamada JS e um arquivo aqui dentro, script.js. Vamos criar aqui o index.html e vamos criar também uma pasta chamada images. E aqui dentro dessa pasta nós vamos colocar alguns ícones. Eu tenho eles já pronto aqui. Eu vou jogar eles aqui para dentro. São ícones de clima que nós vamos utilizar no projeto. Vai estar disponibilizado para você ir para download, mas você pode baixar também nesse site que está aparecendo aí na tela, que é um site bacana para você baixar ícones, né, os ícones gratuitamente. Fechar aqui. Bom, primeira coisa é criar o nosso HTML. Então, um sinal aqui de exclamação. Vou mudar aqui para a linguagem PTBR. Isso aqui, quem ainda não tem o domínio, eu vou deixar um card aqui do nosso curso de HTML. Vou colar aqui um íconezinho que eu tenho separado aqui. Esse íconezinho aqui você pode estar baixando nesse site que também está aparecendo aí na tela, que tem vários ícones para você, são os emojis na verdade, para você colocar aí no seu projeto para ficar ficar bacana. Bom, aqui um link real. E aqui nós vamos chamar a nossa pasta CSS Style. Ctrl S para salvar. Dentro do nosso bar aqui nós vamos começar a criar nossa estrutura. Vai ser uma div painel, nós vamos criar uma dashboard do clima. Então vou criar aqui uma div painel. Aqui dentro nós vamos ter um H1 clima no Brasil. Ctrl S para salvar. Eu tenho um íconezinho também aqui que eu vou copiar ele, vou colar aqui para ficar bacana. Abaixo aqui do nosso cabeçalho nós vamos ter uma div que vai se chamar busca. Dentro dessa div busca nós vamos ter um input do tipo text, que vai ter um ID cidade. Aqui o name eu não preciso colocar, não vou usar o name. Vai ter um ID cidade e um placeholder. Digite a cidade. Exemplo. Vou colocar minha cidade natal aqui, Juiz de Fora. Aqui embaixo nós vamos ter um botão. Esse botão vai ter um ID buscar. Buscar. Bom, apenas isso aqui. E nós precisamos mostrar o resultado. Então nós vamos precisar ter uma div. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais visível para você. Eu acho que aqui está num bom tamanho. Aqui eu vou precisar de uma div ID resultado com uma class card. P. Digite uma cidade e clique em aqui um negrito. É B. Buscar.
Ctrl S para salvar. Vamos ver como que está ficando isso daqui. Pronto. Abri aqui um do lado do outro, para a gente poder ir vendo o resultado e até mesmo debugando aqui esse resultado. Aqui embaixo, antes de fechar o body, de praxe, nós vamos chamar aqui o script src na pasta JS script. Ctrl S para salvar. Deixa eu ver se está certinho. Script, as imagens. Ok, nosso HTML está pronto. Vou deixar ele aqui do lado. Basicamente, essa é a estrutura que nós vamos precisar para poder criar o nosso dashboard. Agora eu vou para o Style. Aqui no Style a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então, estilo geral. Eu vou comentar aqui em cima. Vou vir aqui. Estilo geral. Nós vamos ter um body que vai fazer o seguinte. Vai ter uma margem 0. Font Family. Nós vamos utilizar aqui o Open Sans. Sans Serif. Color. Branco. FFF. Um weight para ocupar toda a tela. Nós vamos colocar aqui um 100 V8. Um display flex, que vai ficar em bloco. Align items center. Justify content center também. Ctrl S para salvar, para a gente ver como é que está ficando. Ok. Agora nós vamos ter aqui um background. Eu vou colocar um linear gradiente 135, que vai ser da cor 1E 3C 72 para a cor 2A 5298. Aqui embaixo ainda nós vamos ter um background size de gradiente 12. E aqui eu vou aplicar o efeito do CSS3 Infinity. Ctrl S. E aqui Animation. Nós vamos colocar um... Na verdade eu errei aqui. Aqui é o Animation. E aqui no nosso background size é o tamanho 400 por 400. E um transition, que vai ser um background, um segundo, easy in out. Vamos colocar aqui uma animação também, o keyframe. O keyframe vai ser o gradiente que a gente colocou aqui no animation. Esse gradiente vai ter no 0%, ele vai ser um background position 0,50%. No 50%, nós vamos ter um background position de 100, 50, 100%, background position 0%, 50. Deixa eu colocar só a porcentagem aqui no 0. Ctrl S para salvar. Agora o nosso painel. Posso até copiar aqui. O nosso painel. Nós vamos ter o seguinte. Text Align. Nossa div class painel. Text Align Center.
um backdrop filter. Nós vamos ter aqui um blur de 12 pixels, saturate de 180%. Nós vamos ter também, aqui eu vou colocar o WebKit para funcionar em outros navegadores, principalmente no Google Chrome. Então, WebKit, backdrop filter. Vai ser mesma coisa. Vou copiar aqui o blur. pixels, saturação 180%. Background color. Nós vamos colocar aqui um RGBA, que vai ser 255, 255, 255 e na opacidade 0.15. Ctrl S para salvar. Ok. Um padding 30 pixels cima a baixo, 40 pixels direita e esquerda. Um widget 360 pixels. Vamos ter aqui um box shadow 0, 10 pixels, 30 pixels RGBA. Vai ser 0, 0, 0, 0.6. Ctrl S para salvar. Border. Nós vamos colocar 1 pixel solid RGBA 255, 0.25 na opacidade. E um transition 0.5. Ctrl S para salvar. Ok. Próximo, depois do painel, nós vamos trabalhar aqui o H1 lá dentro. Então, o H1 vai ter um margin bottom 20 pixels e um font age 700. Ok. A nossa busca. Input e botão. Nós vamos ter aqui a busca margin bottom 15 pixels. Ctrl S para salvar. Nós vamos ter aqui um input placeholder. Input placeholder, que é aquele textinho que está aqui dentro. Nós vamos colocar um color de RGBA. Aqui eu vou colocar 255, 255, 255, 0.6. Fica bem clarinho, né? O nosso input propriamente dito, nós vamos colocar um padding de 10 pixels, um width 180 pixels, um border radius 8 pixels, um border none, um outline também none, um background color RGBA. E aqui eu vou colocar 255, 0.15, Ctrl S para salvar. Deu uma melhorada ali. Font size, vou colocar um N. E o nosso text align center. Ctrl S para salvar. Eu só achei que ficou pequeno aqui o meu input. Deixa eu colocar aqui um 250. Deu uma melhorada. 250. Bom, depois do nosso input, nós vamos ter aqui o button. Padding 10 pixels cima a baixo, 15 pixels direita e esquerda.
20. 20 ficou melhor. Margem, left. Vou colocar aqui uns 5 pixels para ele distanciar um pouquinho do input. Foi muito. 4 pixels. Deixa eu diminuir aqui o pad em cima para ver se ele vai pegar. Vou colocar 16 aqui. Beleza, deu uma melhorada. O background, nós vamos colocar aqui um linear gradiente 135. Nós vamos pegar aqui numa cor FF B300 para a cor FF 9100. Bom, vamos tirar a borda. Essa borda não ficou legal. Colocar um border none, um border radius para dar aquela arredondadinha nos cantos. 8 pixels, vamos ver se vai pegar bem. 8 pixels ficou bom. Vou colocar aqui uma color, texto branquinho ali dentro, FFF, um font weight, FFF, um font weight, vou botar em negrito, bold. Vou colocar também o cursor quando o mouse passar por cima, cursor pointer, transition 0.3S e um box shadow para dar um destaquezinho 10 pixel RGBA, e aqui eu vou colocar 255 160 0.3. Aumentar um pouco aqui, 170. 0.6. Não, 0.5. 0.4. É a sombrinha bem clarinha aqui atrás, só para dar um pequeno destaque. Um botão hover. Aqui nós vamos ter o seguinte, um transform. Cadê o transform? Aqui. Transform scale. Vou aumentar para 1.05. Ctrl S para salvar. Quando eu passar o mouse por cima, ele dá uma pequena aumentada para clicar. Maravilha. Eu vou só mudar aqui o background, que ele vai ser um linear gradiente 135. Vai ser um FF C107 para um pouquinho mais laranja. Vou colocar aqui o FF 6F00. Ctrl S. Ele dá uma pequena escurecida quando a gente passa o mouse sobre o botão. Bom, continuando aqui, nós vamos agora para o nosso card propriamente dito. Eu vou comentar ele aqui. Nessa parte aqui do card, nós vamos colocar card de resultado. É onde vai aparecer aqui os resultados da nossa busca. Card, ele vai ter um background RGBA. O A é de alfa, tá? O R é o red, green, blue, que é as cores da web, né? E o A de alfa, que é a opacidade. Então, 255, 255, 255, 0.9. Ctrl S para salvar. Border radius, 15 pixels. Padding, para todos os cantos, 20 pixels. Margem top, 15 pixels. Nós vamos ter aqui também um min age, vai ser um 150 pixels. Altura mínima. Color, vou colocar aqui um 333, 222, só para dar uma melhoradinha. Box shadow, continuar nossa estilização, 0, 4 pixels, 10 pixels
e vai ter um RGBA, vai ser 0.4. Ok. E um transition 0.4 segundos. Ok. Card IMG, onde vai aparecer a nossa imagenzinha. Vai ter um width de 90 pixels, um weight de 90 pixels, esse é um espaço quadradinho, e um margem de 10 pixels cima abaixo, 0 direita esquerda. Quando ela aparecer, já vai pegar essa configuração aqui do CSS. Aqui a temperatura, que vai vir também aí da nossa API, que nós vamos fazer no próximo passo no JavaScript. Vai ter um font size 2.2 em, vai ter um font height de bold, deixar em negrito, que é o principal, é a temperatura da cidade que nós vamos pesquisar. O color 111, margem 5 pixels cima abaixo, 0 direita esquerda. Não está aparecendo nada aqui ainda, obviamente que nós vamos ainda fazer o nosso script, então por isso que não apareceu. Então finalizando aqui, nós temos a desk, que vai ser text transform capitalize. Nós vamos ter aqui um font size 1.2 n, um color 333 e um margem bottom de 8 pixels. Ctrl S para salvar. Só finalizando aqui, vamos colocar um rodapé. Aqui nós vamos ter o footer, que vai ser o seguinte: footer position absolute, vai ter um bottom de 10 pixels, vai ter um font size, que eu vou colocar 0.85 em, opacidade 0.7. Ctrl S para salvar. A gente vai acrescentar já o nosso footer. Já vamos colocar ele aqui. Então nós temos aqui a nossa div que fecha o painel. Aqui embaixo eu vou colocar o footer. Eu já estilizei ele, mas já vou colocar aqui. Esse sistema foi desenvolvido com... Vou colocar aqui um símbolozinho de coração. Desenvolvido com carinho aí, usando o jQuery, mais esse site que a gente vai pegar a API, que eu vou deixar o nome dele aqui, que é o OpenWeather, que é o tempo. Então vai ficar aqui embaixo, bacaninha aqui o nosso footer. Então tá bem estilizado. Aqui dentro nós vamos agora fazer o script para a gente poder pegar dessa plataforma. Antes da gente começar aqui a parte do JavaScript, entre nesse site que está aparecendo aí e faça da forma como eu vou fazer para poder pegar a API que você vai precisar utilizar aqui nesse script. Vamos criar a nossa chave para a gente poder acessar o clima. Vamos entrar aqui nesse site. Primeiramente temos que criar uma conta. Aqui você vai preencher com seus dados. Próximo passo agora, a gente vem aqui em API Case e pegar a nossa chave. Você vai ter a sua chave aí, eu vou copiar a minha. Copie essa chave que nós vamos utilizar ela lá no nosso sistema. Bom, agora que você já pegou a API, nós vamos criar aqui uma mini dashboard. Então vamos lá. Deixa eu comentar aqui, jogar isso aqui para baixo. E aqui eu vou colocar mini dashboard do clima.
aula completa e explicada. Vou fazer uma aula bem passo a passo para você entender aqui todos os recursos. Nessa aula nós vamos utilizar um capítulo que nós estamos vendo no livro, que é o JSON, requisição JSON. Nós vamos fazer uma requisição JSON nesse site aí que a gente pegou a API, a nossa chave da API, para poder pegar os dados do clima. Deixa eu dar até uma comentada aqui. Então, neste código, o que nós vamos fazer aqui neste código? Nós vamos construir, passo a passo, um mini dashboard. É isso que nós vamos fazer. Esse dashboard faz o quê? Consulta a API do site aí que a gente entrou, que é o Open Weather, e mostra o clima no Brasil. Então é isso que a gente vai fazer. Para ficar mais completo aqui, cada etapa tem um comentário e console log, como a gente fez nas aulas anteriores, para você ter a documentação, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, já vou comentar aqui. Primeiro, nós vamos esperar o documento carregar. Para isso, eu vou aqui pressionar F12 para podermos ir acompanhando o sistema à medida que a gente vai debugando. Então, vou carregar, vou até colocar aqui início. Ctrl S para salvar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos dar aqui um objeto jQuery no Documents, vamos manipular o DOM, Ready, e aqui eu vou criar uma function que vai executar todo o código após o carregamento da página. Isso aqui é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então aqui ele vai aguardar o HTML ser carregado para iniciar o código. Apenas isso. Eu vou comentando aqui e alguns debugs só vai ser possível na hora que eu clicar em buscar. E esse buscar ele desceu aqui, né? Deixa eu voltar aqui. E o nosso input. Cadê o botão aqui? Ele está dando 16. Deixa eu colocar aqui só 12. Ainda ficou grande. Eu acho que o botão ficou muito grande. O input. 220. 220 está no bom tamanho. Posso até aumentar aqui o botão novamente. 16. Perfeito. Então aqui ele vai aguardar o HTML ser carregado. Alguns debugs eu vou escrever em comentário e outros só vai ser possível quando eu clicar no botão aqui para acontecer a ação. Então carregou, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou até colocar aqui um console log diferente para você aprender e que vai ser o seguinte. Esse console log vai ser o 1. Ele vai documento carregado, aqui documento carregado, vírgula. E aqui eu vou estilizar ele colocando color, vai ser uma color green, um fonte 8 bold. Ele vai estilizar isso aqui quando carregar para mim. Ctrl S para salvar. O que está acontecendo aqui? Que está dando um errinho. Deixa eu ver se está chamando script. Script. Document. Read function. Deixa eu Ctrl S para salvar aqui novamente. Script na linha 10. Tem algum erro aqui. Console log.
Bom, esse erro aqui é clássico. Eu estou usando aqui a chamada do jQuery, mas eu esqueci algo primordial aqui no nosso HTML. Eu esqueci de chamar o jQuery aqui em cima. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar esse jQuery. Eu vou utilizar aqui direto a API do jQuery. Então eu vou pegar aqui um script src, então, https :/code. Vou utilizar até o do livro aqui, jQuery.com/jQuery. E aqui a gente tem a versão 3. Pode ser que você utilize a versão mais atual, não tem problema. .js. Eu vou utilizar essa versão aqui. Ctrl S para salvar. E agora deu certo, mas nós tivemos outro problema. Porque agora não está estilizando aqui no formato que eu coloquei. Vamos ver aqui por quê que não está estilizando. Ah, tá. Eu esqueci de colocar aqui a identificação para o nosso console. Sinal de porcentagem mais o C, para ele entender isso aqui como um código para o console. Ctrl S para salvar. E agora documento carregado. E ainda assim ele não mostrou. Eu coloquei aqui certinho. Ponto e vírgula para fechar a instrução. Color green. 2 pontos. Aqui não é vírgula, aqui é ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Agora sim. Documento carregado. Perfeito. Estamos no caminho certo. Aqui embaixo, console.log. Nós vamos colocar o seguinte. O JavaScript só começa a rodar depois que o HTML foi carregado. Ctrl S para salvar. Vou até comentar aqui, ó. Mostra o JavaScript foi iniciado. E aqui embaixo explicação para você entender aí. Apenas isso. O JavaScript só começa a rodar depois que o HTML for carregado. É para isso que serve o ready aqui e o function. Bom, agora nós vamos criar aqui o seguinte. Nós vamos criar, deixa eu comentar para ficar bem tranquilo. Aqui vai ser a parte 2. Evento de clique no botão. Às vezes agarra a digitação é por causa do teclado. Deixa eu voltar um pouquinho para baixo, rolar aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui com jQuery, nós vamos criar aqui um objeto que vai pegar na nossa div ID do botão, que é essa aqui, ó. Buscar. Ctrl C aqui, Ctrl V. Deixa eu aumentar aqui, não vai ficar muito grande. Assim tá bom. Então no buscar. Então vou botar um elemento ao 20 ali, que ele vai dar um on. E quando houver o evento clique, que é o evento ali do JavaScript para a gente, quando houver isso, eu quero que ele dispare uma function. Essa function vai ser uma função anônima e ela vai só executar esse código aqui quando houver o clique. Vou comentar aqui também que vai ser o seguinte. Quando o botão buscar for clicado, vai acontecer aqui embaixo o seguinte. Console.log. Cliquei sem querer aqui no console.log. Nós vamos botar aqui o cifrão C e eu vou dar um comando para o meu console. Botão clicado. E aqui eu vou colocar vírgula e vou dar uma instrução. Color, 2 pontos, vai ser orange, só para a gente saber que foi clicado. Font, weight, vai ser bold. Ponto e vírgula para fechar a instrução. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar.
Quando eu entrar aqui e clicar no botão, ele vai disparar isso aqui, tá? Ele vai disparar e vai aparecer para a gente aqui no console. Só que para não ficar muito demorado, daqui para frente nós vamos fazer todo o código e vamos debugar tudo no final junto com a API trazendo o resultado. Não pode ser que fique muito extenso, porque é um exemplo rápido, mas eu preciso explicar passo a passo. Então pode ser que fique um pouco extenso. Agora vamos capturar o nome da cidade digitada. Então nós já capturamos aqui o clique. Aqui vai ser, mostra que o clique foi detectado. E aqui embaixo, orienta. Aqui a gente, na verdade, aqui é isso. Orienta para a próxima etapa. Qual que vai ser a nossa próxima etapa? Que a gente vai capturar, vamos capturar o nosso input text. Então aqui dentro vai ser 3, Shift Alt F, só para indentar o código. Esse 3 aqui vai ser capturar o valor do input. Então, vou criar aqui uma variável chamada cidade, e essa variável, vou criar aqui um objeto jQuery na div ID cidade, que é o que nós criamos aqui no HTML. Cidade, aqui o input text cidade, é isso mesmo. O que eu vou querer desse input aqui? Eu vou querer o val, que é o valor. Então isso aqui, ele pega o valor digitado no campo de texto. Somente isso. Aqui eu vou dar um console log na cidade digitada. 2 pontos. Aqui um vírgula para concatenar e vou vir cá, cidade. Ctrl S para salvar. Ok. Depois, se eu tenho que fazer uma validação. Se cidade foi igual a vazio, né? Eu não digitei nada, eu vou fazer o seguinte: console.warning, eu vou dar um aviso aqui de, vamos dizer assim, de atenção, nenhuma cidade digitada, mostrando o aviso na tela. Então aqui é um alerta no console. Aí eu vou criar aqui um objeto jQuery para fazer isso. Então vou pegar aqui no nosso painel, que é o ID resultado. Então vou mostrar aqui no resultado. Para isso, tralha resultado. O que eu vou fazer ali? Eu vou colocar um texto HTML ali dentro. Parágrafo. Fechar o parágrafo. Por favor, digite o nome de uma cidade. Ponto. Ponto e vírgula para fechar. Mostra a mensagem HTML. E aqui, return, para fechar a instrução. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Bom, se eu não digitar nada, ele vai mostrar para mim aqui ao final. Ponto e vírgula aqui. Depois do meu if, eu posso passar para a minha próxima. Já fiz a verificação. Agora eu tenho que fazer o seguinte: montar o URL da API. Então eu vou vir aqui. 4.
montar a URL da API. O que pode acontecer aqui? Quando você criar a API, a sua chave, a API Key, melhor dizendo, pode ser que ela ainda não esteja valendo, porque o site demora aí, em média 10 a 15 minutos para validar a sua API. Você tem que confirmar no seu e-mail, depois que você cria o cadastro, para aí sim ela conseguir fazer a busca dos dados pelo JSON. Então pode acontecer isso, de você estar fazendo um exercício aqui e ainda não está validado. Mas isso é tranquilo, é normal. Vou criar aqui a variável API Key. API Key. Essa API Key vai ter o nosso código, a nossa chave que nós criamos lá dentro. Vou deixar aqui para substituir no final. Aqui vai ser substitua pela sua chave real do site. Aquele site lá, que é o OpenWheather. OpenWheather, aquele site lá em inglês, correto? Aqui dentro eu vou até colocar aqui sua key. É só você substituir, nós vamos substituir no final. Cada um tem a sua chave, guarde a sua chave da sua API para você poder utilizar no seu projeto. Bom, agora eu vou montar o URL. Vou criar aqui uma variável URL. E essa variável é o seguinte: eu tenho que pegar a URL do site que vai trazer para mim os dados em JSON. E essa URL é o seguinte, é igual para você, para mim, para qualquer um. Está lá na documentação do site, mas eu já vou trazer aqui ela totalmente mastigada. API, Open, aí aqui vai ser o Whither, que é tempo, map.org, barra 2.5, barra Whither. Aí aqui nós vamos ter o sinal de interrogação. Essa é a URL. Não sou eu que criei. Essa aqui é a forma de você buscar os dados lá da API. Então, ele vai buscar dentro dessa URL. Lembre que a gente está usando, fazendo a requisição JSON. Então, a gente vai precisar acessar essa URL com essas informações. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar aqui a cidade, que é o que vai ser digitado aqui no nosso input. Ele vai entrar aqui dentro dessa URL. Eu vou concatenar aqui. Aqui nós vamos ter aspas duplas, vírgula, BR, Brasil, e comercial, porque aqui eu vou colocar agora a nossa API. Então vai ser app-id. O nosso app-id igual. Aqui o mais para concatenar. E aqui dentro eu vou colocar a API Key, que é a nossa API. Deixa eu puxar para o lado aqui, porque é uma URL um pouco mais extensa. Então aqui nós vamos ter alguns parâmetros que nós vamos pegar. E-comercial. Vai ser a Unities igual metric. E-comercial. Nós vamos pegar aqui a Lang, que vai ser igual PTBR, Português Brasil. Ponto e vírgula para fechar. Então, olha a URL como que ficou. Ficou dessa forma aqui, esse link aqui. Cidade, que nós vamos pegar a cidade. E nós vamos pegar aqui a nossa chave. E nós vamos querer as unidades métricas na linguagem Português Brasil. Isso aqui, basicamente, é os parâmetros que vão vir da nossa requisição JSON. Deixa eu debugar aqui. Console.log. Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui, eu vou até colocar um código aqui para mudar a cor. Nós vamos ter aqui o 3. E ele vai ser o seguinte. URL da API montada. 2 pontos, vírgula aqui para concatenar. E nós vamos ter aqui uma color, 2 pontos, ciano, para ficar bem destacado. Ponto e vírgula, aqui vai ser
mostra o link gerado. Vai mostrar para a gente no console log quando a gente fizer a requisição da cidade. Console.log, eu vou colocar aqui a URL, para ela ver exatamente como a gente montou. Console.log, nós vamos colocar aqui um observe como ela tem parâmetros. Os parâmetros é Q igual a cidade. Isso tudo vai vir na URL, tá? App-id vai ser igual a chave que a gente criou. O nits vai ser igual metric. E o language, a linguagem, vai ser ptbr. ptbr. Deixa eu até ver se eu coloquei o ptbr aqui certinho. É com underscore, não é com hífen. Bom, aqui são os parâmetros. Então, deu console log. Agora nós vamos fazer a requisição Ajax. Para a gente fazer a requisição Ajax, eu vou copiar isso aqui e vou comentar aqui que vai ser o nosso quinto passo. Shift Alt F para identar. Nós vamos fazer a requisição Ajax. Depois nós temos que trabalhar essa resposta. Então, primeiro eu tenho que fazer a requisição. Então, console.log. Vou até copiar aqui a nossa estilização. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui é a nossa montar o URL. Vai ser a nossa quarta etapa. Nossa quinta etapa vai ser fazer a requisição Ajax. Usando o que a gente já aprendeu. Usando o get.json. Então aqui eu vou colocar aqui 4. Fazendo a requisição Ajax. Nós já fizemos isso daí no curso do livro, nesse capítulo que a gente está vendo aí de JSON. Color, 2 pontos, vou colocar aqui um blue, ponto e vírgula, fonte, 8, não é isso? 2 pontos, bold, ponto e vírgula para fechar. Aqui indica a requisição. Console log. Agora o JavaScript vai até a internet buscar os dados. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, nós só estamos indo buscar os dados. Como que a gente faz isso? Cifrão, vamos usar aqui, né, o ajax.getJSON. Abro e fecho parênteses. A gente aprendeu lá que nós temos a URL primeiro. Então, eu não preciso digitar a URL aqui dentro, porque eu já criei ela aqui em cima. A URL, vírgula. Deixa eu fechar aqui o parênteses para eu não me perder. URL function. E essa função, ela vai receber dados. Então, receber dados. Abre e fecha o chaves. Aqui dentro agora, nós vamos fazer aí e pegar esses dados e fazer a extração deles, receber eles, tudo bonitinho. Então, isso aqui faz a requisição e recebe o JSON na variável dados. Então ele vai mandar para aquela URL, essa URL vai trazer algumas informações, vai ser tudo armazenado nessa variável dados. Aqui eu vou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift Alt F para identar. Aqui nós vamos fazer o seguinte: resposta
recebida. O que nós vamos receber desse servidor que vai mandar para a gente aí algumas coisas? Então, console log. Vou copiar aqui, que é uma instrução, vai ser uma instrução, vai ser a nossa quinta instrução. Ponto e vírgula aqui já para fechar. Aqui vai ser o seguinte: resposta da API recebida com sucesso. Posso até mudar a cor aqui, ponto. Vou colocar aqui um vírgula e vou concatenar com o seguinte: color vai ser um lime green, ponto e vírgula, fonte weight bold, ponto e vírgula para fechar. Aqui abaixo, console log. Aqui está o objeto. Isso tudo vai ser mostrado no console. Completo, retornado pela API. Eu estou fazendo mais diretão porque senão vai ficar muito extenso. Introdução. Essa parte aqui é a introdução que a gente vai trabalhar ainda. Console log. Aonde? Nos dados. Ok. Aqui embaixo, nós vamos fazer o seguinte. Nós recebemos esses dados. Nós vamos agora extrair. Extrair os dados do objeto JSON. Para a gente extrair, nós vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui uma variável chamada nome. Essa variável nome vai pegar no objeto dados, que veio lá da nossa API, daquele site de tempo, name. Isso aqui vai fazer o seguinte: nome da cidade. Ele vem como name, ok? Variável temp, de temperatura, vai ser igual a dados, ponto, main temp. Só que é o seguinte, eu vou arredondar esse valor que vai vir de lá. Então eu vou utilizar aqui o objeto math, que é próprio aqui do JavaScript, ponto round, para arredondar. E vou colocar isso aqui, a gente já aprendeu isso. Vou colocar tudo dentro de parênteses para poder vir a temperatura arredondada. Somente isso. Aqui um variável desk que vai pegar o seguinte: dados na Wither. Isso aqui é um objeto que já vem dentro na verdade, dentro do dados vai vir todas essas informações. Então eu vou trabalhar essas informações. 0.description. O 0 é no primeiro indexador que vai vir lá da variável. Então 0 description. Isso aqui faz o seguinte: descrição textual do clima. Por exemplo, céu ensolarado, céu limpo. Céu limpo. Vai trazer essa informação para a gente. Isso já vem pronto de lá. Eu só estou tratando esses dados. Clima. Dados. Tudo no objeto dados que eu estou recebendo lá da Wither, que está vindo lá da API. 0 também. Ponto main. E aqui to lower case. Isso aqui vai fazer o seguinte: tipo principal, ele vai colocar minúsculo. Exemplo: clear, céu limpo, né? Rain, vai vir desse jeito. Então eu coloco tudo minúsculo porque eu ainda vou trabalhar isso aqui. Então, como eu vou trabalhar isso aqui, eu vou vir aqui e dar um console.log
e vou fazer o seguinte. Vou copiar o meu comando. Aqui vai ser o sexto. Nós vamos colocar da seguinte forma. Dados extraídos. Tem mais dados, mas o que a gente precisa para o nosso exemplo é esse. São esses, melhor dizendo. Então, color purple. Ponto e vírgula para fechar. Aqui eu vou ter o seguinte. Mostra que extraímos os dados. Só isso. Console. Aqui eu vou até colocar um console log diferente. Vai ser um console table. E esse console table vai ser o seguinte. Eu vou abrir e fechar aqui chaves. Abrir e fechar aqui aspas duplas. Cidade. Dois pontos. Nome. Vírgula. Abre e fecha aspas dupla. Temperatura. Vai ser aqui em graus Celsius. Então, vou colocar aqui o Czinho. Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui só a bolinha. Não, não consigo. Eu vou colocar aqui o C assim com grau. E aí aqui vai ser o seguinte. Vou fechar. Dois pontos. Temp, que é a temperatura que nós já pegamos lá. Descrição. Isso aqui, quando eu coloco no console log dessa forma, ele vai criar uma tabela e vai mostrar para mim os índices que estão entre aspas duplas do lado esquerdo e o valor do lado direito. Então, tipo. O tipo, né, vai ser o clima. Deixa eu colocar aqui, dois pontos. Fora, né, na verdade. Clima. Isso aqui está fazendo o seguinte, ponto e vírgula aqui para comentar. Exibe a tabela. Somente isso. Vou continuar aqui a instrução. 8. Nós vamos ter aqui o seguinte. Definir. Agora é interessante que nós vamos definir o ícone conforme o clima. E esse ícone está dentro da pastinha aqui de imagem. São os ícones. Posso até fechar aqui e voltar. Ctrl S para salvar. Então, var ícone. Essa variável ícone, nós vamos colocar aqui imagem, images. Tem até que colocar uma imagem padrão. .png. Abro e fecho aspas duplas. Esse aqui vai ser a padrão. Eu vou até fazer o seguinte. Como eu não tenho a padrão, eu vou botar aqui o flat icon. E vou colocar aqui Wither. É esse site aqui que a gente baixa o clima. Eu vou colocar uma padrão. Vai ser essa aqui, tá essa aqui, ó. Vou baixar ela aqui. PNG. Vou salvar ela aqui dentro da nossa pastinha como padrão. Posso fechar aqui. Só para a gente ter essa imagem aqui dentro do nosso projeto. Cadê aqui? Ela não salvou. Deixa eu chamar ela para cá. Padrão. Essa imagem aqui. Então agora nós temos ela. Images. Images padrão. Tá na pasta certinha. Beleza. Esse aqui vai ser o nosso ícone padrão. Caso não identifique o clima, pode acontecer. O clima. If. Agora nós vamos começar as condições. Se o clima index off, se o clima index off for rain, que vai ser o nosso primeiro, né? Se for rain, nós vamos colocar aqui uma condição diferente de -1 ou pipe ou
desk.include chuva. Ok? Abro e fecho chaves. Nós vamos definir o ícone. No caso for chuva, vai ser igual images. E aqui eu vou colocar o barra, que é a pasta rain.png. A gente bota a instrução, ponto e vírgula aqui. A gente coloca a instrução aqui dessa forma, que é tratando o dado no formato correto para poder receber aqui em cima, aqui onde a gente declarou nossa variável. Ok? Bom, vou comentar isso aqui. Se vier lá a resposta rain ou chuva. Então, se for rain ou chuva, ele vai pegar esse ícone aqui. Então, else if. Isso aqui, eu vou até repetir. Nós vamos ter aqui chuva, nós vamos ter nublado, sol, tempestade, neblina e noite. Só que aqui vai ser else if. Se o clima for, em inglês, cloud, que é o nublado, então, nublado. E o ícone aqui não vai ser o rain, né? Vai ser o cloudy. Eu acho que está escrito dessa forma. Cloudy, que é esse aqui, o nublado. Perfeito. Então, se aqui for cloud. Depois, else if for clear. Se for clear, nós vamos colocar aqui sol. E a imagem vai ser sun, que é o que está lá nosso. Clear. Else if, se não se. Se não for nenhum desses aqui, vai ser então o thunder. Tempestade. 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 Se for tempestade, o nosso ícone vai ser o storm. É aqui, né? Tempestade. Às vezes a gente acaba confundindo, né? Tanta repetição de else if. Se não for o thunder, vai ser o mist. O mist é neblina. Então, descrição inclui neblina. Aqui vai ser neblina. Por fim, else if. Aqui eu não vou ter mais clima, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Else if. Eu tenho que fechar aqui, abrir e fechar o parênteses. Abrir e fechar chaves. Porque aqui vai ser o seguinte. Dados.dt. Dados. Ponto. Já explico isso aqui. sys.sunset. Sunset. Ícone. Vai ser igual images, que é a pasta night.png. Após o pôr do sol, né? Após o pôr do sol é noite, né? Igual a noite. Bom, fechei aqui a nossa instrução, mas ainda não dei o console log. O que que esse cara aqui, ó, ele vai fazer pra gente? Ó, esse cara aqui, ele vem da seguinte forma, vou até copiar o código aqui, como que ele vem pra gente na requisição. Ele vai vir assim, ó. Esse DT aqui, ele é o horário atual, no momento que é feita a coleta de dados. Isso é em segundos, e vem desde 1970. É uma forma que tem de pegar os dados, o famoso timestamp Unix. Se você não ouviu isso, depois você digita aí na internet, timestamp.
você vai ter aí os dados em Unix, que é desde 1970. Esse SIS, Sunrise e Sunset é o horário do pôr do sol, que também vem em timestamp. Então, por isso que a gente colocou aqui dessa forma, para verificar o horário, e aí a gente coloca night. Então, basicamente, é isso. Bom, debugando aqui, nós vamos colocar um console log. Vou copiar esse carinha aqui no início. Aspas duplas. E aqui vai ser nossa 7ª instrução de debug, que vai ser o seguinte: ícone selecionado. Vou dar uma vírgula aqui para concatenar e vou colocar aqui um color yellow, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Mostra o ícone definido. Ctrl S para salvar. Então, quando eu for clicar aqui, eu vou botar aqui a cidade, vou clicar, ele vai debugar aqui. Bom, Shift Alt F para identar. Eu vou mostrar o ícone aqui também, né? Console.log, ícone. Ctrl S para salvar. Agora, eu vou montar o HTML dinâmico para poder aparecer aqui na tela, no nosso display. Ctrl C aqui, Ctrl V. O 9 nosso aqui vai ser o seguinte: montar, 9 melhor dizendo, montar o HTML dinamicamente. Mostrar. Ctrl S para salvar. Vamos lá. Console.log. Vou copiar aqui essa instrução. Aqui vai ser o seguinte: fecho aspas duplas. E nós vamos ter aqui a nossa 8ª instrução, montando o conteúdo HTML. Color. Vou com um laranjinha aqui. Variável HTML vai receber nada. Somente criando a variável. Bom, agora eu vou começar a concatenar as informações nesse HTML. Primeiro, HTML mais igual. Eu vou pegar aqui um H2. Vou fechar aqui H2. Ponto e vírgula. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte: nome. Isso aqui vai ser o nome da cidade. Adicionar a cidade. Embaixo, vou até copiar esse trecho, que esse aqui vai ser repetido. Nós vamos ter aqui a imagem. Quero saber qual que é a imagem. Então, vou ter aqui um img src igual, abre e fecha o aspas simples. Aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte. Na verdade, eu vou abrir aspas simples, eu vou concatenar aqui e eu vou fechar o meu. Vou fechar aqui o meu concatenado. Como que eu vou fazer isso? Ícone. E aqui nós vamos ter um aspas duplas para fechar aquela instrução. Então aqui eu vou ter o ícone. Eu vou colocar aqui também, depois do nosso ícone, a nossa alt, que é o alternativo, né, para pessoas que têm alguma situação especial com visão, para ele poder mostrar. Isso aqui é o acessibilidade. Adiciona o ícone
do clima. Depois, HTML aqui, nós vamos ter a temperatura. Então, parágrafo vai ter uma class. Essa class nós já criamos, que vai ser a temp. Fecho aqui em cima, aspas simples. Aqui eu fecho o parágrafo. Nós vamos ter aqui uma concatenação com temp. Depois, nós vamos ter aqui um grau Celsius e vou fechar o parágrafo. Ponto e vírgula, mostra a temperatura. Aqui abaixo, nós vamos ter aqui a descrição, parágrafo. Antes de fechar aqui, nós vamos ter uma class igual a desk. Vou concatenar aqui. Aqui nós vamos pegar a desk, ponto, char at, na posição 0, que é o caractere, ponto, to, uppercase, transformar em maiúscula a primeira, mais desk, ponto, slice, vamos cortar, 1, concateno ainda e fecho aqui o parágrafo. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui também a umidade. P, parágrafo. Aqui dentro eu vou colocar um B de negrito. Umidade. Fecho o B. Espaço, vou concatenar aqui com dados, que veio da nossa requisição, main.humidity, mais, aqui a gente coloca porcentagem depois do sinal de igual, porque umidade é em porcentagem. Fecho aqui o meu parágrafo, ponto e vírgula. Vou colocar aqui para finalizar, vento. Vento. 2 pontos, só que eu vou colocar também o negrito aqui. E aqui dentro, depois do B, eu vou concatenar com dados wind speed. E aqui, antes de fechar o parágrafo, km por hora. Mostra a velocidade do vento. Ctrl S para salvar. Console log nesse cara todo aí. HTML. Ponto e vírgula. Bom, agora eu preciso inserir isso no DOM para a gente ir finalizando o nosso processo, né? Que já está ficando bem extenso. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, inserir o HTML no DOM. Então estou explicando passo a passo para ficar bem didático. Objeto jQuery, eu vou pegar lá na result, resultado, que é a div que a gente criou, HTML, HTML. Vou inserir tudo lá dentro. Isso aqui insere o HTML dentro da div resultado. Console log. Vou copiar aqui a instrução inicial para falar que é uma cor diferente. Conteúdo
inserido no DOM com sucesso. 2 pontos aqui, vírgula, só para colocar aqui uma color. Color 2 pontos. 00 BC D4. Ponto e vírgula, fonte 8 bold. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Console.log. Aqui eu vou colocar o seguinte: agora a informação aparece visualmente. Ok. A informação já aparece visualmente. Aqui agora, Ctrl S para salvar. Nós vamos alterar o fundo conforme o clima. O fundo aqui do nosso background, conforme o clima. Shift Alt F, sempre identando o código. Variável fundo vai ser igual linear gradiente 135 deg, vírgula 1E 30C72. Essa vai ser a cor, um azul meio escuro. Para 2A 5298. Ponto e vírgula. If clima index of for rain, né? E diferente menos 1. Se o clima index of rain for diferente de menos 1, então nós vamos fazer aqui novamente, né, a nossa ternária. Fundo igual linear gradiente, tá certo? 135 deg, vírgula, vai ser 75 7F 9A para um D7, não, na verdade é 28 3E 51. Esse aqui vai ser um fundo para chuva. Ctrl S para salvar. Essa instrução nós vamos repetir. Vou ter um fundo para chuva, nublado, sol e noite. Aqui vai ser um else if. Se o clima for cloud, nós vamos colocar um linear gradiente 75 7F. Aqui eu vou colocar 75 7F 9A. Deixa eu subir aqui para ficar melhor. Para um D7 DD E8. Esse aqui eu vou mudar o seguinte, ele vai ser o da chuva, vai ser um 4B 79 A1. Essas cores eu estou pegando aqui, que são cores para ficar ambientado com o clima, para ficar mais bacana, para modificar o nosso background ali. Então, fundo para nublado. Ctrl S para salvar. O próximo
else, deixa eu até puxar um pouco mais aqui, porque else if, se for clear, tem alguma coisa que está errada aqui, else if, separado. Se for clear, o fundo vai ser linear gradiente, 135 deg, aqui vai ser um F7 97 1E para um FF D200. Aqui é fundo para Sol. Else if, se o clima, na verdade agora noite, né? Então noite, eu vou até copiar a nossa instrução aqui em cima. Se os dados DT maior que os dados CIS 17, o nosso fundo vai ser 0F 2027 para 2C 53 64. E aqui ainda posso colocar mais um aqui, que vai ser 203 A43. Esse vai ser fundo para noite. Ctrl S para salvar. Bom, aqui nós vamos colocar um body. Eu vou pegar diretamente aqui no body. E vou colocar um CSS background. Esse background vai levar o fundo, que é o que a gente acabou de fazer aqui em cima. Bom, estabeleci o fundo, aplicar a cor de fundo no body. Console.log. Essa aqui vai ser a nossa 10ª instrução. Fundo alterado conforme o clima. Fundo alterado conforme o clima, vírgula, e a cor aqui vai ser um color magenta, ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui, Ctrl S para salvar, console log, para ele colocar a cor para a gente ver. Exibir o valor aplicado. Comentar aqui. Bom, estamos chegando no fim. Nós vamos ter que agora, praticamente para finalizar o nosso sistema, dashboard de clima, Shift Alt F, nós vamos ter aqui a nossa 12ª, que vai ser o fim do processo. Fim do processo. E aí nós vamos debugar tudo. Vai ser um console log, copiar aqui, console log, processo completo, vírgula, color green, ponto e vírgula, font size 16 pixel, ponto e vírgula, font age bold, ponto e vírgula para fechar, ponto e vírgula para fechar, conclusão geral, console.log, o ciclo completo foi executado. Evento, depois nós fomos para API, depois nós fomos para JSON,
Depois nós fomos para o DOM, depois visual. Ponto. Aqui o nosso ponto. Acabei apertando o insert aqui do teclado e o print. Explicação final. Bom, fechamos aqui. Vamos ver aqui se vai dar certo agora o nosso teste. Eu vou puxar para cá. Eu vou colocar aqui o nome de uma cidade. Juiz de Fora. Só que está aparecendo aqui o preto, né? Deixa eu mudar isso aqui. Dentro do input, a nossa color. FFF. Deixa eu ver se o FFF vai pegar. Ah, pegou. Porque fica mais bacana na cor branca. Então eu vou colocar Juiz de Fora, que é a cidade. Vou testar aqui a cidade onde eu nasci para ver o clima. Cliquei. Bom, não aconteceu nada, óbvio. Eu não coloquei aqui a chave key que nós criamos. Então é só colar aqui. Eu vou colar a minha chave key aqui. Pronto, colei minha chave key aqui. Vou digitar aqui, Juiz de Fora. Buscar. Bom, não carregou. Deixa eu ver aqui se está com algum erro. Vou colocar uma falha aqui. Vou colocar uma função para disparar se caso tiver alguma falha. Vou colocar aqui um fail, que vai ser o seguinte. Function, abro, fecho parênteses, função anônima, abro, fecho chaves. Console.log, na verdade console erro, a cidade não encontrada, ou problema na API. Ponto e vírgula para fechar aqui a instrução. E aqui embaixo nós vamos colocar na result através do jQuery. Então eu vou vir aqui na resultado. Estou falando result, mas é resultado. HTML. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte. Um parágrafo. Dentro desse parágrafo aqui eu vou colocar uma class. Na verdade eu não vou colocar class não, vou estilizar aqui. Style color, dois pontos, red. Vai ter também, não, só uma color red. Ctrl S para salvar. Juiz de Fora. Buscar. Bom, ele não está executando. Bom, deixa eu dar uma verificada, porque pode ter algum erro, né? Eu digitei bastante aqui. Buscar. Aqui, ó, o primeiro erro que eu encontrei. Tralha. É ID buscar. Então vamos lá de novo. Juiz de Fora. Cliquei. Botão clicado. Agora vamos capturar o nome da cidade. Cidade Juiz de Fora. URL da API. Olha como é que ele busca a API. Fazendo a requisição Ajax. Tem um erro na nossa URL. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na nossa URL tem um erro. Então vamos lá. É open. Aqui próximo do... aqui tem um Q, ó. Aqui tem um Qzinho aqui, ó. Ctrl S para salvar. Vamos ver novamente. Juiz de Fora. Ainda temos um erro aqui. Aqui tem um erro. Ainda na nossa API. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde que está o erro? Ó, eu percebi que eu tenho mais um erro aqui que é na resultado.
Aqui, ó, resultado. Não coloquei a tralha. Deixa eu ver se eu tenho outro erro. Ctrl S para salvar. São Paulo. Buscar. E parece também que ele está dando um erro de requisição. Olha, ele está dando um erro de requisição. F12 aqui. Ele não está carregando a API. Deixa eu dar uma olhada. Eu percebi que na URL aqui eu digitei errado. Aqui também tem a pasta data. Vamos ver novamente. Agora pegou certo. Agora pegou corretamente. Só tem parece que algumas formatações que não estão corretas. Mas aí é erro de digitação. Mas ó, pegou o clima aqui de Juiz de Fora. Deixa eu corrigir aqui, que eu tô achando que eu digitei texto errado. Por isso que ele não está pegando. Isso pode acontecer. Não é... Vamos ver aqui, Rio de Janeiro. Bom, Rio de Janeiro, nuvens dispersas. Olha, ele não está trocando o background. Será que é o mesmo? E não está pegando o ícone também. Então vamos ver aqui São Paulo. Só para a gente testar. Bom, as informações estão vindo, mas ele não está fazendo algumas trocas. Vamos dar uma passada geral aqui, porque na palavrinha background a gente costuma digitar errado. Aqui, ó. Background. Estava escrito errado isso daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Background. Aqui, ok. As imagens não estão aparecendo. IMG. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui errada. Cadê aqui? IMG. SRC. O ícone. Aqui tem um erro. Aqui tem um espacinho sobre. Opa. Aqui tem um espacinho sobrando e aqui o ícone não ficou dentro o Alt. Não ficou dentro do aspas simples. Só nessa parte. Tá, Ctrl S para salvar. Bom, as imagens. Vamos ver se vai aparecer agora. São Paulo. Agora apareceu. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar isso aqui no navegador para a gente poder debugar. Vamos colocar aqui Juiz de Fora. Não, o ícone não está aparecendo ainda. Não está aparecendo. F12 aqui. Não está. Dando mais uma olhada aqui, eu verifiquei que aqui tem um erro no HTML. Ó. Não está pegando aqui o fechamento da tag. Só isso aqui já estava complicando todo o nosso código. Ctrl S para salvar. E no console log aqui na 7, na instrução 7, yellow aqui, 2 L's. Ctrl S para salvar. Vamos ver se é só isso. Vamos colocar aqui Recife, como que está lá na praia agora? Buscar. Ó, agora ele pegou o ícone. Nuvens dispersas. 61% de umidade, ventos. Bom, vamos ver aqui Florianópolis. Florianópolis também está com nuvens. Belém. Belém também. São Paulo. Tô nublado. Será que não tem nenhum ensolarado? Vamos colocar aqui Natal.
Nuvens dispersas. Não está trocando o ícone. Deixa eu ver aqui. João Pessoa. João Pessoa nublado. Nublado é outro ícone. Não está trocando. Deixa eu ver por que não está trocando o ícone agora. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui, que o caminho das imagens eu estou achando que está errado. Porque ele está buscando na pasta Images, só que o JavaScript está dentro de outra pasta. Então eu vou colocar aqui ponto barra para ver se o caminho, depois eu vou ver o timestamp, se o timestamp está correto. E pode ser que o nosso horário não esteja batendo. Então deixa eu colocar aqui, Ctrl S para salvar, vamos fazer um teste. Juiz de Fora. Nublado. Cuiabá. Nublado. São Paulo. Nublado. Rio de Janeiro. Nuvens dispersas. Não mudou o ícone. Vamos ver aqui. Maceió. Nuvens dispersas. Natal. Manaus. Rio Branco. Nublado. Campo Grande. Curitiba. Algumas nuvens. Vamos ver aqui. Bombas. Nublado. Itapema. Itapema. Nublado, não é possível. Vitória. Chuva leve. Ah, mudou, tá? Agora tá mudando os ícones. Ó, Vitória tá com chuva leve. Vamos ver aqui. Vamos continuar aqui. Belo Horizonte. Lá deve estar nublado. Nublado. O Brasil hoje já está nublado. No dia que eu estou fazendo a aula aqui, está tudo nublado. Nossa Senhora do Livramento. Nublado. Cruzeiro do Sul. Céu limpo, ou seja, está ensolarado. Então, perfeito. O sistema está funcionando perfeito. E aqui vamos rapidamente aqui fazer o nosso debug. Deixa eu trazer aqui. Vamos trazer aqui o nosso debug. Atualizar aqui a página. Documento carregado. Cruzeiro do Sul. Quando eu clicar, os comportamentos vão ser o seguinte. Vamos seguir as instruções. Cliquei. O JavaScript só começa a rodar depois que o HTML for carregado. Ok. Botão clicado. Agora vamos capturar o nome da cidade. Então, cidade digitada, Cruzeiro do Sul. Que a gente fez exatamente aqui. Ó. Deixa eu trazer o código aqui. Para a gente ir debugando. Deixa eu puxar um pouco para cá. Cadê aqui cidade digitada? Ó, console log, cidade digitada. Depois a gente fez a verificação, né? Se a cidade for igual a vazio, ele vai dar aqui um erro. Então vamos testar aqui. Cliquei. Ó, por favor, digite o nome da cidade. Ele deu esse erro aqui. Por favor, digite o erro da cidade. A gente não digitou nada. Vamos digitar novamente. Goiânia. Goiânia está ensolarado também. Daí, a gente vai passar aqui a nossa chave, a nossa URL, console log 3. URL montada, essa aqui é a nossa URL. Então, observe como ela tem parâmetros. Então, aqui na URL, vem cidade, a chave metric, que é o que eu quero pegar na requisição. 4. Fazendo aqui, ó, bem aqui, ó. 4 é a instrução, fazendo requisição Ajax. Como que a gente fez a requisição Ajax? Nós jogamos aqui o get. Então nós fomos lá, requisitamos os dados vieram para a gente nessa variável aqui, dados.
são os parâmetros. Como que eles vêm? Eles vêm assim, ó. Ó, a base, ó, cloud, coordenada, aqui o DT, que é o timestamp do momento. O main, o que é o main? É onde vem aqui, ó, feels like, level, umidade, pressure, pressão, ó, nível do mar, temperatura máxima, temperatura mínima, o name. Então, tudo isso a gente pega aqui, ó, vem com esses dados aqui. O sys, mesma coisa, ó, pega o country, o ID, sunrise e sunset, que é os horários que eu falei naquela hora que a gente foi fazer a verificação se era noite ou dia. Aqui o time zone, visibility, weather, que é o tempo. Aqui, ó, embaixo, o weather é o tempo, ó. O main é clear, description, céu limpo, wind, vento, speed, que seria a velocidade do vento. Então, tudo isso a gente está captando na hora que faz a requisição de JSON, que é esse cara aqui, ó. E aí a função vai tratando esses dados. Por isso que às vezes você vai perguntar assim, da onde ele tirou o name? Da onde ele tirou o main temp? Da onde ele tirou a description? Daqui. Tá? Ó, main, temp, cadê o description? Tá por aqui. Não, não tá aqui no sys, não. Ó, o main weather, cadê o weather? Vamos aqui, ó, weather 0. Aqui, ó, description. Na 0, description. Dados, weather, agora 0, main. Main, aí a gente pegou aqui to lowercase, ou seja, todo main em caixa baixa. Então, aqui que nós pegamos a requisição. Vamos continuar aqui. Depois que nós fizemos a requisição, ó, os dados extraídos, nós colocamos ele numa table para você verificar melhor. Cidade e o nome. O nome a gente pegou aqui em cima o name. Então, Goiânia, temperatura 34 graus, descrição céu limpo, tipo clear. Então, passamos dessa parte aqui. Aqui embaixo, nós temos o ícone selecionado. O ícone selecionado foi aqui, ó, image sum. Nós estávamos com erro de pasta. Depois nós temos aqui, ó, mostrando o conteúdo, é mostrando, né? Mostrando. Ctrl S para salvar. Vamos lá novamente. Goiânia. Mostrando aqui o conteúdo. Depois, esse conteúdo que a gente criou, a gente deu um console log aqui no HTML. Aí tem aqui o H2, a imagem, né, a class, que a gente já criou lá no CSS, aqui a temp, cadê a temp aqui, ó? A gente criou a class aqui. Aqui, ó, temp, task. Depois, conteúdo inserido no DOM. Aqui, ó, a gente inseriu o conteúdo no DOM aqui. E aí deu um console log para ver qual que é o conteúdo. Depois, variável fundo, para a gente alterar o fundo. Então, o fundo exibido está sendo esse aqui, que é esse amarelão bonito aqui. Depois, fim do processo. A gente fez o fim do processo. E, por fim, um erro se a cidade não foi encontrada. Vamos digitar uma cidade aqui que não existe. Ó, ele vai dar um erro. Fazendo a requisição. Erro. Cidade não encontrada ou problema na API. No caso aqui, é cidade não encontrada. Vamos aqui, outra cidade. Uma cidade aqui, São João del Rei. São João del Rei, nublado. Vamos ver aqui. Outra cidade. Deixa eu pensar aqui. Uma cidade. Caeté.
nublado, Ubá, nublado. Ali na zona da mata em Minas Gerais vai estar tudo nublado. Vamos ver aqui. Três Corações, nublado. Vamos ver pro lado de cá então. Rondonópolis. Deu erro, não pegou aqui porque eu escrevi errado. Escrevi errado. Rondonópolis. Pegou. Cáceres. Pegou. Deixa eu pensar outra cidade aqui. Maringá. Pegou. Cruzeiro do Sul. Pegou. Então tá aí. Você conseguiu construir com JavaScript, HTML, CSS, utilizando a biblioteca do jQuery e fazendo requisição JSON. A gente conseguiu construir um dashboard mostrando aí um clima-tempo bem bacaninha, dinâmico, utilizando uma API externa pela primeira vez aqui nos nossos projetos. Um forte abraço, vejo você na próxima videoaula.